Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast diretamente da Febracorp Live University. Meu nome é Henrique Gasperoni. Bom, estou muito empolgado para falar sobre o tema de hoje, sobre blockchain e Bitcoin. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já desce a barra de rolagem, clica no botão inscreva-se no sininho, aí sempre que surgir um vídeo novo nosso, você vai ser notificado. Aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente está falando. Bom, para falar sobre esse tema hoje, nós temos um convidado mais do que especial, é o Marco Carnu, que é CEO da CoinWise, que é uma empresa especializada em criptomoeda e soluções para blockchain como um todo. Marco, meu caro, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado por me receber. Obrigado pela visita aqui, tomando um pouco de frio aqui em São Paulo. Tá tranquilo. Legal. Meu caro, conta pra gente primeiro assim, a grosso modo, o que é o Bitcoin? Há várias maneiras de se encarar o Bitcoin, tá? Existe o Bitcoin, a descoberta científica, existe o Bitcoin, o ativo financeiro, a rede de notarização. De uma maneira geral, as pessoas só falam da moeda e do ativo financeiro. Mas antes de tudo, ele é uma descoberta científica porque antes do Bitcoin ser inventado, achava-se que a única maneira de você ter certo tipo de segurança é se existisse um centralizador, um dono do pedaço que impusesse as regras. E o Bitcoin veio para virar essa noção de cabeça para baixo até nos meios acadêmicos. E ele é também uma rede de notarização porque ele notariza as transações que aconteceram de forma que todo mundo pode conferir e auditar, e é por isso que ela é tão aberta, tão segura. O que isso quer dizer com notarizar? Isso significa que quando eu mando dinheiro para você, fica registrado, todo mundo vê e todo mundo pode ter certeza que o dinheiro não sumiu e que o dinheiro veio do lugar que deveria ter vindo e foi para o lugar que deveria ter ido. Ou seja, existe um log. Existe. E esse log é exatamente o tal do blockchain que a gente vive falando. Só que é um log que é visível e conferível por todos os participantes do sistema, então o sistema é auto-auditável e por isso é muito seguro. O objetivo original do Bitcoin era reunir essas tecnologias para fazer uma coisa que simulasse na internet as propriedades do dinheiro em espécie. Ok. Então, hoje você tem uma maneira, através do Bitcoin, de mandar dinheiro pela internet sem necessidade de um auditor, um descentralizador, e tão segura e tão legal e tão prática quanto o dinheiro em espécie. E por que alguém, uma pessoa normal, deve usar o Bitcoin? Qual que é a vantagem dela em utilizar o Bitcoin em detrimento do dinheiro convencional? Você consegue mandar dinheiro de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo quase instantaneamente a um preço irrisório, tá? Você é dono do seu próprio dinheiro, ele não está, na realidade, sob custódia de ninguém, você é o verdadeiro dono dele, então você não pode ser, ele não pode ser confiscado, não pode ser tomado de você sem a sua colaboração, ainda que talvez não voluntária, por exemplo. Certamente, se eu colocar um 38 na sua cabeça, você talvez se sinta compelido. Te transfere os blockchain. Você pode até resolver cooperar, os bitcoins. Tá entendendo? Mas não sem a sua cooperação de alguma forma. Tá? E isso é bem diferente, por exemplo, dos sistemas bancários, onde o banco pode confiscar, o governo pode confiscar o seu dinheiro. Tá? Não sei se você tem idade suficiente para ter visto porque o Collor confiscou a poupança de todo mundo. Ainda não. Tá entendendo? Meus pais ficaram. Mas seus pais devem ter tido esse tipo de problema. E ele não tem fronteiras, ele é completamente internacional. Então é tão fácil eu mandar um certo valor de mim para você aqui pessoalmente, quanto eu posso mandar um dinheiro daqui para a Indonésia ou daqui para a Austrália em questão de segundos. Então ele é o verdadeiro dinheiro da internet. Entendi. Tá? Da mesma forma que a internet ela veio ser a rede da informação, o Bitcoin é a rede do dinheiro. Mas você está falando sobre o dinheiro da internet. Eu lembro que quando a gente falava sobre Bitcoin lá atrás, muita gente falava, não, isso é um dinheiro de uma coisa meio deep web, o pessoal compra drogas, armas, eu consigo comprar um rim, consigo umas coisas meio malucas que eram atreladas a essa questão de Bitcoin. Por que gerou essa história toda? Isso é verdade? Veja, você pode comprar drogas e coisas malucas com reais ou com dólares ou qualquer outra coisa. A Lava Jato mostrou, inclusive, que a moeda do crime brasileiro é real. E bilhões deles. A gente não precisou nada Não precisou de nada disso. Tá entendendo? Eu acho que é um certo sensacionalismo e também porque é o seguinte, eu acho que talvez porque o camarada que já estava procurando droga, tá? O primeiro lugar que ele foi bater na Deep Web já foi pedindo Bitcoin exatamente porque essa internacionalização e essa facilidade de uso é de interesse de todo mundo, inclusive dos praticantes de coisas ilícitas. Tá? Mas eu posso dizer para você o seguinte, o Bitcoin, como o real, como o dólar ou qualquer outra moeda, ele é neutro.
Tá? O ilícito não está no Bitcoin, o ilícito está no tráfico de faz, droga, né? o que você faz dele, tá entendeu? Eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas. Você pode usar uma faca para matar uma pessoa ou para preparar uma refeição deliciosa, tá entendendo? A culpa é da faca? É evidente que não, né? Pois é, eu acho que o pessoal dá uma misturada nas coisas e também tem aqueles jornalistas que gostam de colocar, dar uma ênfase mais sensacionalista ao negócio, que acabaram dando uma má fama meio A história da justificada. desinformação, né? Você pode dizer assim. Você deve conhecer com certeza o caso do Silk Road. Certamente. E a gente vai ter um comentário da Sara agora que vai falar um pouco para vocês sobre como foi feito esse caso. Sara, conta pra gente. Oi pessoal, eu tô vendo que o bate-papo tá bom, então eu quero dar uma colaborada com vocês. Eu vou contar a história do Silk Road. Silk Road era uma espécie de mercado livre da Deep Web, só que vendia drogas. E o pagamento por essas drogas era feito com bitcoins, porque as pessoas na época acreditavam que o Bitcoin era irrastreável, então que o crime não ia ser pego. Acontece que em outubro de 2013, o administrador e criador desse site foi preso. A fortuna dele de 600 mil bitcoins foi apreendida e o FBI conseguiu ligar essa fortuna à compra e venda de drogas com muita facilidade, porque na verdade os bitcoins são totalmente rastreáveis, como vocês já conversaram aí. Foi depois dessa época que o público que usa Bitcoin mudou. As pessoas viram que não era a moeda mais adequada para atividades ilícitas e passaram a olhar o Bitcoin com outros olhos. Vou deixar essa história para vocês continuarem a conversa aí, tá bom? Até a próxima! Bacana esse caso do Silk Road, é bem emblemático, né? Eu acho que o cara que foi lá da Silk Road não achou tão bacana não, porque veja, ele foi identificado, foi julgado, condenado e hoje ele está preso servindo 2 prisões perpétuas, então é um bacana meio estranho. O que você quer dizer com 2 prisões perpétuas? Então, eu também não sabia que isso era possível, mas eu não sei se é verdade, mas... Se ele morrer, ele vai voltar de novo? Talvez a gente tenha mais de uma vida e não saiba, né? Mas me contaram que é porque o presidente pode perdoar uma, mas não 2. Então, a juíza queria garantir que o cara não saía de jeito nenhum, queria mesmo fazer um exemplo do cara. E isso passa uma mensagem que eu acho muito importante a gente dizer para os telespectadores da gente, que é o seguinte: Bitcoin não é guarida para ilegalidade, viu, gente? Tá? Se você fizer alguma ilegalidade usando Bitcoin como meio, não vá se fiar que você não vai ser rastreado e identificado, não. Tá? Você pode ser identificado, possivelmente será pego e o negócio vai ficar feio pro seu lado. Tá? Então, eu não recomendo. Bitcoin não é guarida para ilegalidade de forma alguma. Voltando para essa ideia de e-commerce com Bitcoin, hoje, o que eu consigo comprar com Bitcoin? Assim, existem algumas redes varejistas que já aceitam esse tipo de moeda para eu poder comprar? Como é que tá As isso? grandes marcas ainda estão bastante tímidas na aceitação de Bitcoin. Tem algumas lojas aqui, especialmente de menor porte, aqui no Brasil, que aceitam, por exemplo, para comprar camiseta, para comprar vinho, para comprar eletrônicos, tá? Tem algumas lojas de informática, mas ainda são pequenas marcas. Tá? Existem algumas grandes marcas que aceitam, por exemplo, talvez o caso mais fácil até para a gente contar para o teu público seja a Valve. A Valve, que é aquela empresa que faz a plataforma de jogos Steam, o Steam aceita pagamentos em Bitcoin, então você pode comprar jogos em Bitcoin e pagar com Bitcoin. A Expedia é um site de viagens muito famoso, onde você pode colocar, reservar hotel e passagem aérea. Ela aceita, na versão norte-americana do site, ela aceita via Bitcoin. A versão brasileira, por alguma razão, não aceita. Mas a versão norte-americana aceita pagamento em Bitcoin. Então, e tem algumas outras marcas que são um pouco conhecidas aqui no Brasil. Por exemplo, até bem pouco tempo a Tiger Direct lá no Canadá aceitava. Tá? Então, a aceitação das grandes marcas ainda está sendo meio devagar, meio relutante. Porque elas são muito visadas do ponto de vista de compliance, etc. Então, e o próprio mundo de compliance, dos advogados, a economia formal ainda está tentando se achar nesse universo do Bitcoin. E quem quiser começar a investir nesse lado de quem quiser começar a ter uma carteira, um endereço de Bitcoin ou abrir uma conta no mundo Bitcoin, o que tem que fazer? Qual que é o caminho que ele tem que seguir? Então, a primeira coisa eu acho que é baixar um aplicativo de carteira. Tem vários deles, posso dar algumas recomendações específicas. Se você é um camarada de Android, eu recomendo um chamado Mycelium, MYCELIUM.
Tá? Se você for um camarada de iOS, eu recomendo um chamado Bread Wallet. Se você for de PC, eu recomendo um PC, Mac, Linux, eu recomendo um chamado Electrum. E esses softwares vão te dar a possibilidade de receber e enviar dinheiro, mas quando você instalar a primeira vez, eles vão estar naquela situação extremamente chata que o seu saldo vai ser zero. Então, você precisa, antes de mais nada, converter, tá, pegando um pouco dos seus reais em Bitcoin. E tem várias casas de câmbio de Bitcoin aqui no Brasil que te ajudam a fazer isso. Tá? Por exemplo, a foxbit.com.br é uma das mais famosas, tem a FlowBTC, tem várias outras casas de câmbio que você pode usar, a CoinBR, a Bitcoin to You, todas são casas de câmbio onde você pode fazer um depósito para eles, você negocia os seus reais por Bitcoin e eles te devolvem Bitcoin que você pode colocar na tua carteira. Tem alguns lugares aqui no Brasil, tá, alguns muito poucos, onde você pode comprar Bitcoin quase instantaneamente. Por exemplo, lá em Recife a gente tem uma vending machine que você insere uma nota de R$50 e sai um cartãozinho de Bitcoin em 10 segundos. Ah, é? Tá? Mas como é que é? Esse cartão, ele é como se fosse um cartão... Só para lembrar que esses softwares que ele colocou, a gente vai pegar o link depois e colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem acessar de uma forma mais fácil. Mas como é que funciona? Eu coloco o dinheiro, ele sai um cartão, cartão você coloca seu CPF ou seu endereço de Bitcoin? Como é que funciona? É como você comprar recarga de celular pré-pago, não tem aqueles cartõezinhos que tem no supermercado, tem as coisas. Sim, que vem um código, vem um códigozinho, com esse código você acessa os Bitcoins. Como se fosse o famoso cartão pré-pago que a gente tem para... Até nos Estados Unidos tem muito com essa questão de você colocar crédito no seu iOS e tal. Exatamente. Não vende aqueles cartõezinhos pré-pago de Google Play, de Amazon.com, é a mesma coisa. Tá? Você coloca... Só que eles vendem isso numa vending machine ao estilo... aquelas vending machines de aeroporto. Então você insere o dinheiro no leitor e cai um cartãozinho e você tem, em 10 segundos, você tem Bitcoin, uma pequena quantidade de Bitcoin na sua mão. Mas para você comprar valores mais expressivos, você falou investimento e tal, é muito mais fácil e prático você se inscrever numa das casas de câmbio. Todas as casas de câmbio te pedem comprovante de residência e comprovante de identidade. Tá? E aí você tem uma burocracia inicial para fazer para você se inscrever, mas depois de passar desse processo, a compra é um negócio bastante simples, bastante desenrolado. E existe alguma taxa para fazer as transações entre os Bitcoins? Se eu quiser te mandar um pagamento em Bitcoin, existe? Qual que é a taxa? Como é que funciona? Então, tem duas coisas aí que você precisa separar. Tá? Existe a rede Bitcoin em si, tá? A rede de notarização que dá segurança ao processo inteiro. E na periferia dessa rede existem as casas de câmbio. As casas de câmbio você pode pensar nelas como a interface entre o mundo real e o mundo virtual dos Bitcoins. Tá? Cada uma opera de um jeito. A rede Bitcoin, ela tem uma taxa que em rigor é voluntária, então talvez fosse melhor chamar de gorjeta, que você pode pagar para os operadores da rede para fazer com que a sua transação vá mais rápido. Tá? As transações na rede Bitcoin, você as sente mais ou menos como se fosse um TED aqui no Brasil, no sentido que elas levam uns 10 minutos para efetivamente o dinheiro chegar de lá para cá, apesar de que os softwares de carteira te dão a impressão que a transação é instantânea, mas não é. Ela leva uns 10, 20, 30 minutos, dependendo das condições da rede. Se a rede estiver muito saturada no dia que você for fazer a transação, tá? Pode levar mais tempo, pode levar 1 hora, 2 horas, às vezes mais. Eu já vi levar um dia inteiro para fazer o que a gente chama de confirmação. Mas se você pagar uma gorjeta, tá? E aí o software de carteira te deixa fazer isso e configurar essas coisas todinhas, a tua transação é priorizada. Da mesma forma, quando você vai na Disney... É um fura-fila. Quando você vai na Disney, é o Fastpass, exatamente. Quando você vai na Disney, tem a fila normal e tem a fila dos bacana, né? Entendi. Então, o Fastpass, você falou. Então, você pode fazer isso. Essa é a taxa, essas são a operação e as taxas da rede. Lembra, entretanto, que essa taxa ela é voluntária. Quando a rede está sem estar congestionada, você pode perfeitamente passar sem taxa nenhuma e vai. Tá? Mas quando a rede está muito congestionada, aí tem uma briga para ver quem paga mais e tudo mais. Já as casas de câmbio... Mas dá para saber se a rede está congestionada? Na hora que eu vou te mandar, ele fala, olha, a condição da rede é... A maior parte das carteiras, inclusive, faz um negócio que eu pessoalmente não gosto muito. Elas sempre tentam te convencer a pagar a taxa mais alta para você ir mais rápido, que você nem sempre precisa. Então você tem a coisa boa que tudo funciona rápido do jeito que os usuários esperam. Tem a coisa ruim que você às vezes acaba pagando mais do que precisa. Te forçando a pagar. Exatamente. E quanto que é essa taxa mais alta? Depende muito do congestionamento da rede. Quando a rede não está congestionada, é tão pouco quanto 20 centavos. Tá?
Não está congestionada. Quando a rede não está congestionada. Tá. Dá mais ou menos uns 20 centavos. E quando tá bombando? Tá igual São Paulo. Cara, eu já vi neguinho pagar R$200 de taxa. Uau. Tá ok? Mas era uma transação de um volume muito alto. Ou ele queria que caísse no minuto, né? Um sequestro. Pior que nem era uma transação tão alta. Eu acho que o camarada, quando fez isso, ele não prestou muita atenção no que ele estava fazendo. Tá. Entendi. Mas quanto é o normal? Se você tivesse que fazer numa normalidade, você costuma pagar quanto? Quando começa a passar de R$1, eu me chateio. Então se você comparar com o sistema bancário tradicional, onde a gente paga R$20, 18, 13, 14, sei lá, um valor médio por DOC ou TED, então você está falando que R$1 é muito barato se você comparar um com o outro. Sim, e R$1 tá caro, tá? Porque às vezes pode ser bem menos. Então, vê que bacana. Isso é uma das coisas bacanas do Bitcoin. Você tem uma rede global, prática, rápida, extremamente segura e barata. Por que você diz extremamente segura? Porque, ao contrário de todas as outras redes financeiras que existem no mundo, a rede Bitcoin tem essa característica que todo mundo audita as contas de todo mundo. Todas as transações são visíveis para todo mundo e todo mundo confere as contas de todo mundo. Okay. Então, na rede Bitcoin é absolutamente impossível o dinheiro desaparecer ou aparecer no nada sem a gente saber. Ao contrário das redes bancárias. Foram auditar o Banco Pan-Americano do Silvio Santos e não viram um rombo de 2 bilhões de reais, tá? Se fosse 2 milhões, eu ficava até claro, mas 2 bilhões? Uau. Tá entendendo? Quer dizer, nós sabemos hoje que o sistema financeiro e os bancos e os outros atores do mercado erram as contas, à torta direito, tá? O Banco Santos pegou e faliu. E aí, aconteceu o quê? O dinheiro veio ao pó. Como assim o dinheiro veio ao pó? Como assim ninguém sabe para onde vai? Algum político vai, rouba uma certa quantidade de dinheiro, sumiu. Como assim sumiu? Como assim não rastreia? Tá? Na rede Bitcoin, nenhuma dessas coisas é possível, nem em princípio, porque todas as contas são auditadas por todo mundo. E o log está lá. E o log está lá para todo mundo ver, desde o começo dos tempos. Uau. Então você quer dizer que, mas quando você quer dizer que está lá para todo mundo ver, significa que todo mundo vai ver, tem acesso ao meu histórico de dados? Aham. Na rede Bitcoin você não é representado pela sua identidade. A rede Bitcoin não pede cadastro. Ok. Tá? Ela identifica você por um endereço que parece um monte de letrinhas sem significado. Tá. Algo assim como um KX, YZ, ABC, Tá. etc. É uma string bem grande de 34 caracteres. Tá? E ela inclusive muda a cada transação nos softwares de cadeias mais modernos. A rede Bitcoin garante que o dinheiro vai de um endereço para outro e que as contas sempre batem o tempo todo. A rede Bitcoin, sobre esse aspecto, ela é o sonho da contabilidade perfeita. Tá? As contas batem até o último... Bate na vírgula. Na último centésimo milionésimo de Bitcoin. Tá? Só que, se você não disser que você é o dono daquele endereço, ou você não vazar essa informação de alguma forma, ninguém sabe que aquele dinheiro é seu. Entendi. Então, na verdade, eu tenho um número lá maluco de 34 caracteres, que se é como se fosse, eu descobrir... muito grosso modo, fazendo uma analogia meio forçada, que não é bem exatamente, os puristas vão me dar um peteleco por causa dessa afirmação, mas vamos dizer que é o número da conta. Entendi. Tá entendendo? Então como você se fosse tem um número meu de conta... CPF ou o número da conta ou uma string criptografada lá. Eu não gosto de chamar CPF, porque o CPF é um número de inscrição e um cadastro, tá? E na rede Bitcoin você não fez cadastro algum. Sim. Ou foi a rede que inventou esse número para você. Tá. E esse cadastro, na verdade, eu vou ter o saldo dele. Se eu te falar esse meu código, você consegue ver todo o histórico de transações que eu tenho. Sim. Por isso que você falou que é totalmente seguro nesse aspecto. Porque todo mundo pode conferir tudo de todo mundo. Entendi. E o Bitcoin, hoje em dia, você acha que ele já está tomando espaço no mercado financeiro como um todo? Como é que você vê esse crescimento do uso do Bitcoin dentro do mercado convencional versus o mercado financeiro como um todo? Eu acho que o Bitcoin ainda está no começo. Tá? E acho que ele ainda vai crescer muito. Eu posso te dar uma ideia da seguinte maneira. Se você pegar todos os Bitcoins hoje em existência, são 16, 17 milhões, tem um site que diz o número exato, tá? E multiplicar pelo preço dele, você vai ter um negócio que o pessoal do mercado financeiro chama de market cap, que é uma estimativa do valor total desse negócio. Se você fizer essa conta, dá mais ou menos uns 40 bilhões de dólares. Uau. 40 bilhões de dólares é um bocado de dinheiro para gente como eu e você, mas é uma insignificância comparado a um país. Sim. Tá? Sob certas contas, 40 bilhões de dólares é menos que o rombo da Petrobras. Tá? Então, é menos que o rombo de uma única empresa de um país que nem é a maior economia do mundo assim. Tá entendendo? Então, sob esse ponto de vista, o Bitcoin é pequeno. Sim. Mas com 40 bilhões de dólares, ele já está grande o suficiente para atrair a atenção de muita gente grande.
Então, eu acho que o Bitcoin está ainda... Ele acabou de sair da infância, está entrando, está se aproximando da adolescência. E a gente ainda vai... Eu acho que a gente vai ver muito mais adoção dele ainda no futuro. A tecnologia por trás dele, o arquivo de log dele que se chama de blockchain, ele está inspirando muita gente no mercado financeiro a repensar a maneira de como eles deveriam estar conduzindo as transações. Porque, como eu te falei, na maior parte das redes dos sistemas financeiros, as contas não fecham. E você precisa de auditorias independentes e as contas continuam não fechando. Então há um interesse muito grande por um sistema como o do Bitcoin, em que as contas absolutamente são garantidas de fechar. A partir do momento que fecha, todo mundo fala, opa. Há alguns amigos meus um pouco mais cínicos e menos otimistas que eu, por outro lado, dizem que o blockchain nunca vai ser adotado em grande escala pelo sistema financeiro, porque, correndo o risco de ser um pouco pessimista, digamos que nem todo político está tão interessado assim em transparência, né? Talvez eles não querem que a conta bata na Talvez vírgula. O fato da conta não bater acabe trabalhando a favor deles, entendeu? Facilita algumas atividades humanas. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Pois é. Marco, a gente vai falar mais um pouco sobre isso no segundo episódio, que a gente vai falar um pouco, que a gente vai lançar na semana que vem, sobre essa questão econômica. Vocês vão ter que aturar mais de mim. E vamos falar sobre a questão econômica, sobre investimento nessa questão de blockchain. Eu queria agradecer a sua presença nesse nosso primeiro vídeo sobre esse tema. Vamos falar um pouco na próxima semana. Eu queria agradecer a sua presença, meu caro. Obrigado. Agradeço. Vamos falar muito mais. Obrigado, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa um like e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Obrigado, até a próxima.